Olá, queridos irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira da quinta semana do tempo de Páscoa. Vamos meditar o Evangelho da Santa Missa de hoje, segundo São João. Eu sou a verdadeira videira, meu pai é o agricultor, todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. Todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode produzir frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora, como ramo, e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Então hoje, Jesus nos mostra no Evangelho que é necessário que nós permaneçamos unidos a Ele. Ele usa pelo menos 5 vezes no Evangelho esse verbo de ligação. Permanecer, continuar, estar unido a Ele. Por quê? Porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Nós temos que ter isso presente na nossa mente. Que Deus não só nos criou, Ele nos criou, mas também Ele é providente, como bem diz o Catecismo. Todos os dias Ele providencia o nosso ser, a nossa existência. Ele dá sustentação à criação. Como bem diz São Paulo, é nele que nós somos, é nele que existimos, é nele que nos movemos. Então, sem Deus nós não existimos. Não nos movemos, não somos. Se Ele não dá sustentação ao nosso ser, voltamos todos ao nada. De onde saímos? É a pura verdade, irmãos. Então temos que permanecer nele. Por isso ele usa hoje essa imagem da videira, que assim como os ramos, para poderem estarem verdes, viverem, tem que estar unido à videira, recebendo os nutrientes, recebendo a seiva, senão o ramo morre. Se o ramo não está unido intimamente à videira, ele seca rapidamente e não serve para nada a não ser jogado fora e queimado pelo fogo. Mas o ramo que permanece unido à videira, ele vai permanecer sempre verde e dando fruto. Assim também nós. Então, porque Jesus fala, não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi. Não fostes vós que viestes a mim, eu que fui a vós. Não fostes vós que me amastes, eu que vos amei por primeiro. Então tudo é providência de Deus, tudo é iniciativa de Deus, Ele que veio a nós, Ele que nos escolheu, Ele que nos amou. Porque Ele sabe que sem Ele nós não somos, nem existimos, nem podemos ter vida nova, alegria, vida plena, amar. Só é possível unidos a Ele. Então não é Ele que precisa de nós. Somos nós que precisamos estar unidos a Ele. Ele já é Deus desde todo sempre. Mas nós, para sermos e existirmos e termos vida plena e vida eterna, necessitamos estar unidos a Cristo. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Por isso no cristianismo tudo é graça, tudo é dom de Deus. Até para estarmos aqui hoje, precisamos de uma graça de Deus. Não é fruto do que eu quero, eu posso, eu consigo, eu tenho força, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade, nada. Se Deus não te dá a graça, nada consegues. No cristianismo é graça sobre graça. É graça que nos dá para nos mover, para ir, para buscar. Tudo é graça.
Até para buscar a graça, precisamos de uma graça que nos conduza. Não tem jeito, irmãos. Tudo é iniciativa de Deus. Aprenda isso. Então, pelo batismo, esse mistério se deu na nossa vida. Pelo batismo, nós fomos unidos a Cristo, como o ramo à videira. Nós fomos enxertados a Cristo, como o ramo foi enxertado na videira. Então, pelo batismo, começamos a fazer parte do povo de Deus. Membros do corpo de Cristo, membros da igreja. Mas para nós produzirmos frutos, uma coisa é fazer parte, estar unido. Outra coisa é produzir fruto. Para produzir fruto, a videira, ela necessita de muito cuidado. Uma vez um padre italiano me explicou muito bem como, porque a família dele tem uma vinha de anos na Itália, no norte da Itália, que produzem vinhos bons, que chegam a 500 euros. Ele fala, para produzir um vinho de 500 euros, a vinha tem que estar numa encosta, uma terra que não acumule muita água, para não dar muita umidade e dar fungos, que daí vai estragar a qualidade da uva. Então ela tem que estar num lugar especial, tem que ser um terreno bom, específico para a vinha. Tem que ser podada no tempo certo, porque senão ela vira um emaranhado de folhas, de ramos, aquilo vira uma paçoca e não dá frutos bons. Dá aqueles cachos mirrados, que não dá uva grande nem doce, que não vai dar vinho bom e vinho caro. Então Jesus escolhe a imagem da videira para falar também que nós precisamos estar unidos a Ele. Esse padre me falava que a rama para dar uva boa tem que estar só, não pode ter muita coisa, senão não dá. Então tem que cortar e deixar aquelas ramas mestras, e de preferência com poucos cachos, para que toda a força da parreira concentre naqueles cachos, trazendo nutrientes, a seiva. É fantástico isso. Então também todos nós precisamos passar por essa poda. Por exemplo, eu quando fui para ir para o seminário, eu tive que ser podado em muitas coisas. Muitos hábitos maus, né? Tive que deixar muita coisa, trabalho, família, carro, dinheiro. Muitas coisas que eu gostava. Você tem que renunciar, você tem que podar. Senão você não consegue ir. Para você seguir a Cristo, tem que deixar muitas coisas do mundo. Tem que começar a ter tempo para missa, para oração. Tem que ter renúncia, tem que ter poda. Para você casar então, meu amigo, a mulher te poda tudo. Te poda a pescaria, te poda o futebol. Mas te poda tanta coisa, você tem que deixar a vidinha de balada, a vida dos amigos, a vida de solteiro. Tudo exige renúncia. Para você ser um bom jogador, um bom atleta, você tem que renunciar a muita coisa. E treino, e treino, e treino. É assim. E para a vida cristã não é diferente. Se você quer ser discípulo de Cristo, se você quer estar unido a Cristo para produzir frutos de amor, de santidade, porque o fruto que Deus espera de nós é os mandamentos. E diz a Bíblia de Jerusalém, os frutos são os mandamentos de Deus, da palavra de Deus. E em especial, o mandamento novo do amor que Cristo nos deu. Então, para dar esses frutos, temos que renunciar, às vezes, a muitas coisas que até gostamos. Mas saiba que você vai estar renunciando por algo maior, mais doce e melhor. Porque se você realmente se une a Cristo, busca Ele como primeiro, você vai, produzir essa capacidade de amar. Ele vai te dar o espírito de amor, o Espírito Santo para você amar, para você perdoar. E você vai ter vida plena, vai ter a verdadeira alegria. Que o mundo não pode dar, só Cristo pode te dar. Então você não perde nada renunciando, se podando, pela graça de Deus, a muitas coisas, para permanecer unido a Cristo e para produzir frutos doces. Não amargo, de amargura, de tristeza, de fel, de vinagre, de limão, de azedume já está cheio. O Senhor quer que nós produzamos doçura, amor, alegria para os outros. Produzir amargura, raiva para os outros já basta, né? Já fizemos muito isso na vida. Então o Senhor quer que nós produzamos esse fruto novo do amor. Mas é preciso estar disposto a se podar.
a renunciar a muitas coisas, mas Deus é fiel, te dará sempre o melhor. Vale a pena. Ele te ama e Ele vai fazer esta obra na tua vida, na minha vida. Vale a pena acreditar, vale a pena seguir a Cristo, estar na igreja, estar unido a Cristo. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.